Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema que interessa à sociedade. Vamos abordar hoje uma questão que pode estar presente em cada um e em todos nós. Vamos abordar depressão, ansiedade, angústia, inquietação, medo, temor quanto ao amanhã, necessidade, muitas vezes, de recapitular, de regredir para alcançar explicações. Mas isto é tratável. Isto depende não apenas de cada um, depende de um conjunto de ações e, por via de consequência, de pessoas. Por isso, trazemos o estúdio da TV Assembleia, este espaço Democracia, convidados especiais para que mantenham esta conversação com os telespectadores. Falem sobre a sua posição, experiência, conhecimento específico, o que também obriga muitas vezes conhecimento geral, porque tratamos do mais singular dos seres, o ser humano. E este é diverso, de várias formas. Por isso, os convidados de hoje estarão, repito, mantendo esta interlocução com os telespectadores, para que possam também ajudar a compreender e saber que não é de mérito nenhum procurar auxílio. Democracia traz para os estúdios da TV Assembleia, mais uma vez, para a satisfação de todos nós, o psiquiatra Ricardo Nogueira, de múltipla atuação e de muitos títulos. A Luciara Gervásio está aqui, psicóloga, presidente de importante comissão. E o Dr. Gustavo Chestatsky, membro efetivo da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem, doutor? Poderíamos dizer que tudo mal, né? Porque o Brasil, pela primeira vez, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, é o país com a maior incidência de suicídio na América Latina. Nunca ocorreu isso antes. Anteriormente, sempre Uruguai, Argentina, Chile e alguns países da própria América Central sempre estiveram à frente do Brasil. E esse fato eleva o índice de pessoas com depressão no Brasil para em torno de 5 a 6%, equivalendo a 11 milhões de pessoas em todo o país. Em números absolutos, isso leva o Brasil a ser o 5º país do mundo em números absolutos de pacientes com depressão. Fato esse também que nunca ocorreu, pela primeira vez em toda a história, né? O Brasil nunca teve essa característica. E junto a isso, nós vimos também que o Brasil, que tinha até 2009 8 mil suicídios por ano, em 2016 passou para 12 mil, ou seja, houve um aumento de 3 mil, dando uma média de 1.000 suicídios por mês, totalizando 12 mil. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, quase sempre, às vezes perde para Roraima ou para Santa Catarina, mas quase sempre em primeiro lugar também, né, em suicídios, tendo uma média de 1.000 suicídios por ano, né? Então, nos últimos 25 anos, nós tivemos no Rio Grande do Sul mais de 25 mil suicídios. E Porto Alegre, a capital brasileira com a maior incidência de suicídio entre adolescentes, equivale a Curitiba. E no total, o Brasil hoje ficou em 8º lugar no mundo em números absolutos também de suicídios. Agora, por que disso? Então, nós temos o Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Nós fomos avaliar, ver por que ocorria isso. Então, vários economistas, mas um número elevado, pegamos estudos, mais ou menos uns 15 estudos de economistas que mostram e comprovam que o aumento do desemprego
do desequilíbrio da economia e a perda de renda, consequentemente, também levam a isso. Então, esse é o fato, né? O Brasil, que um dia foi o país da esperança, era o país dos jovens, da juventude, é um país que envelheceu. O país do futuro. Agora, né? E de uma forma, quando tu começa a estudar esses dados, tu te surpreende. Que hoje os velhos ainda são os que mais se suicidam, mas está diminuindo o número de suicídios na faixa etária dos idosos e está aumentando entre os jovens. A maior causa de morte entre adolescentes femininas dos 14 aos 19 anos é suicídio. E o peso da gravidez indesejada aí? Sim, aí associa, aí vem também o uso e abuso de álcool e drogas, né? Então a gente vê o seguinte, que hoje os velhos já não estão morrendo mais, cada vez na pirâmide está aumentando os velhos, e os jovens é que estão morrendo. Entre os meninos, morte por homicídio, acidente de trânsito e suicídio. E aí quando tu vê esses dados, eles começam a nos surpreender, porque o número de suicídio vai aumentando. Por exemplo, no mundo inteiro, o número de suicídios é maior do que essas guerras aí. A gente fala muito dessas guerras lá de Estado Islâmico e Oriente Médio. O número de suicídios no mundo é muito maior, né? Então nós estamos hoje diante de um país deprimido, e o que é pior ainda, além de deprimido, esses dados da Organização Mundial de Saúde, acho que saíram em torno de um mês atrás agora, né? Aí, uma semana atrás, ou 10 dias atrás, a Organização Mundial de Saúde larga um outro documento, recente agora, colocando que o Brasil é o país que tem o maior número de ansiedade do mundo. Quer dizer, então, imagina, depressão e ansiedade associadas, que ocorre na classificação de doenças que a gente já tinha, a depressão ansiosa. Então, nós estamos com um país que está deprimido e ansioso. Então, o que está ocorrendo? As pessoas estão com medo de serem desempregadas, quem não foi está com medo de ser, não é? Então, além da questão econômica, aí também tem as questões afetivas, aí a gente vai discorrer aqui, né, juntos. Doutora Luciana Gervásio está aqui, tudo bem? Tudo certo. A depressão realmente é um dos maiores problemas de saúde pública, uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Então, a gente está diante de uma doença que tende a cronificar se não tratada. Os colegas aqui sabem que os tratamentos mais indicados incluem, sim, a medicação, mas também a psicoterapia. E os últimos dados do IBGE informam que, infelizmente, a maioria das pessoas que têm o diagnóstico de transtorno depressivo acabam não conseguindo acessar alguns serviços de saúde em função disso que a gente vem conversando, né? Por questões econômicas, por questões muitas vezes de desconhecimento, por achar que não precisam, né, de tratamento. E a gente entende que isso é uma doença que ela é multifatorial. Tem questões genéticas, sim, mas tem questões psicossociais também envolvidas e que acabam se desenrolando dentro de um contexto que muitas vezes acaba reforçando esses sintomas, né? Então, hoje a gente trabalha numa perspectiva dentro daquilo que a OMS vem nos trazendo. O 7 de abril foi o dia escolhido pela Organização Mundial da Saúde para a campanha Let's Talk, em português, vamos falar sobre a depressão, porque se acredita que falar sobre também está dentro de uma estratégia de prevenção e promoção de saúde. Então, quanto mais a gente puder colaborar para que as pessoas saibam sobre esse transtorno, mais fácil vai ser essas pessoas entrarem em contato com o sistema de saúde e procurarem ajuda, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, sim, corrobora com esses dados, né? O Brasil é um país que tá crescendo, infelizmente, nesses dados, né? É um país deprimido, né? O Rio Grande do Sul, infelizmente, é o estado em que tem um grande número de suicídios, principalmente aqui em Veranópolis, aqui perto de Santa Cruz, né? A gente já tem estudos aí da Universidade Federal
de Pelotas e outros grupos em parceria também com universidades do exterior, para estudar isso sim, se associa também à questão do Venâncio Aires também. Venâncio Aires, exatamente. Veranópolis? Venâncio Aires. Foi. Não, acho que Veranópolis não. É Venâncio Venâncio Aires, Aires. exatamente. Venâncio, não é Venâncio Veranópolis. Aires. Veranópolis é a Venâncio cidade que as pessoas vivem mais. Vivem né? mais, tem uma boa qualidade de vida. É Venâncio. Exato. É que a minha dissertação. Eu não quis fazer ostensivamente assim, porque eu fiquei em dúvida. Eu quando também falei, fiquei. mas Venâncio Aires. Existe Exato. essa prevalência. Exato, Não, tem essa lá em prevalência. Veranópolis ninguém se mata. Lá todo mundo vive muito bem, obrigado. Desculpa Agora, a interrupção aqui para fazer um parênteses sobre Veranópolis, a cidade da longevidade. isso, É verdade. Os de Veranópolis hoje, que justificam esse título para Veranópolis, nasceram em Lagoa Vermelha. Porque Veranópolis, quando Alfredo Chaves era distrito de Lagoa Vermelha. Os próximos anos serão os nascidos em Veranópolis. Por enquanto são os de Lagoa Só Vermelha. para acrescentar, a minha dissertação de mestrado eu fiz nessa região, lá em Venâncio, Santa Cruz e Candelária e Santa Cruz, São Lourenço do Sul. Eu estudei para a minha dissertação 180 suicídios. Só para ter uma ideia, o que me chamou a atenção na época, vários dados que depois nós podemos conversar aqui, mas que uma única família de Venâncio Soares, uma única, teve 17 suicídios, acho que é uma coisa que eu nunca vi. E que na zona rural, porque o problema de Venâncio Soares é que o distrito é muito grande, para te chegar de um distrito que tem lá, tem uns que chega a ter longe, mas muito longe mesmo. É muito grande O município. o município. Então, na zona rural, que não tem nenhum posto de saúde, não tem absolutamente nada, as pessoas tentam se matar e morrem, porque não conseguem chegar. Na região central, as pessoas tentam, mas são socorridas a tempo. Claro. Né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Bem, já alteramos bastante aqui a ordem do programa, o recorte. Vamos retomar com a doutora Luciara, para depois chegarmos ao doutor Gustavo para a sua primeira manifestação. Então, acho que vale a pena a gente ir conversando mais sobre essa campanha da OMS para ir alertando, né? E conversando sobre depressão, também para trabalhar alguns estigmas, né? Alguns preconceitos que as pessoas têm com relação ao transtorno. E acho que a questão da educação, da psicoeducação, ela é extremamente importante para a população, para a sociedade de uma maneira geral. Doutor Gustavo Chestatsky. Isso. Então, eu considero bastante oportuna essa oportunidade, né, de virmos a conversar sobre depressão, doutor, que realmente é um problema sério de saúde pública, né, então justifica toda essa nossa conversa. O Dr. Nogueira frisou mais a questão do suicídio, que sem dúvida é um problema epidemiológico grave de nível nacional e também estadual, talvez principalmente estadual. E eu gostaria então de enfocar algo que até a Luciara também comentou, que é o seguinte: o suicídio, evidentemente, é o extremo. Ele engloba as pessoas deprimidas mais doentes, né? Agora, na base dessa pirâmide existem assim uma quantidade imensa de pessoas que sofrem de depressões mais leves, que passam mais desapercebidas, né? Mas que nem por isso deixam de trazer consequências sérias, né? Por exemplo, a depressão, ela gera muita perda de produtividade, são pessoas que não conseguem desempenhar bem as suas funções ocupacionais, suas funções familiares, faz com que as pessoas não se cuidem de uma forma geral, inclusive pessoas que têm outros problemas de saúde, por exemplo, alguma cardiopatia, tendem a morrer mais se estiverem deprimidos, porque também não vão aderir aos cuidados, aos tratamentos necessários. Muitas depressões acabam levando ao uso e abuso de álcool e outras substâncias. Então, é um problema bem mais amplo, assim. E um problema é que não existe muito acesso, assim, não existe muito reconhecimento no sistema público de saúde. Então, muitas vezes a gente até ouve que hoje em dia se dá remédio demais para as pessoas. Mas se nós pensarmos bem, existe muito mais gente deprimida que não está recebendo tratamento, que não foi identificada ou que está tentando buscar algum auxílio e não consegue porque não tem o acesso na rede pública, né? Então, eu acho que essa base da pirâmide, acho que é também importante a gente conversar.
Mas a conversa é muito importante nessa definição do quadro do Rio Grande do Sul, porque são muitas as causas. E vejam aqui, talvez seja mais do que uma coincidência, os 3 estados mencionados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é aqui ao lado, e Roraima, que é lá em cima, mas que foi colonizada basicamente por gaúchos. Infelizmente, o suicídio é uma tradição gaúcha. Agora tu falou tudo. Aonde tem gaúcho, tem soja, chimarrão e suicídio. E não é só lá. Todos esses estados que os gaúchos saíram aqui pelo lado oeste, né, foram colonizando Mato Grosso, tudo, todas as regiões Catarina, de gaúcho têm suicídio. Todas, sem exceção. Também tem um outro dado, né, que chama atenção, mas que está mudando, que antigamente ainda a maior incidência de suicídio tem que pegar esses dados para conferir, porque do jeito que a coisa está mudando, o país que mais tinha, os países que tinham mais suicídio na América do Sul era o Uruguai, e aí muita gente diz que um dos fatos de a gente ser lindeiro, fronteiriço com o Uruguai, né, e porque a gente tem muito da cultura uruguaia, né? Eu, por exemplo, me identifico muito mais. E a cultura do Pampa, né? Do Pampa, Quem veio lá de Pelotas se identifica mais também. Exatamente, eu sou de Pelotas, quem é de Universidade Caxias. Federal de Pelotas, né? Fiz lá a minha graduação, minha pós-graduação, com o meu grande e venerado mestre Darcy Abuchain e o Antônio Abuchain, né? Eu também sou um Abuchain, né? Inclusive a formação, eles faziam, o irmão deles, o Jamil, fez em Buenos Aires. Né? O pessoal tudo de Pelotas ia para Buenos Aires. Né? Então, Pelotas é a cidade que tem mais sociedades psicanalíticas. Pelotas deve ter hoje, na época que eu saí de lá, tinha umas 6, hoje deve ter quase 10. Né? Era Pelotas, Porto Alegre, né? A gente tinha um relacionamento muito grande aqui nessa área da psiquiatria. Mas então, e lá em Roraima, na Guiana tem muito suicídio também, né, entre os indígenas. Né? Então, essa questão do suicídio, ela tem uma coisa chamada de contaminação, principalmente entre os jovens. Mas o que chama atenção muito aqui é o fato que Porto Alegre, o suicídio em adolescentes é muito alto. E tem uma pesquisa da Vivian Roche Borges e da Blanca Verlang, lá da PUC, que elas fizeram com 538 jovens, um N interessante, né, na Zona Norte de Porto Alegre. Essa pesquisa constata que 36% desses jovens apresentavam desesperança. E o Gustavo coloca umas coisas que eu acho que são muito importantes e elucidativas. O grande problema é o seguinte, é que a maioria das pessoas que têm depressão, elas são mal diagnosticadas e maltratadas. Então, o que ocorre? Elas vão para a rede. A nossa rede de saúde mental em Porto Alegre, ela é mínima. O número de CAPs, Centro de Atenção Psicossocial aqui, é muito pequeno em número da necessidade, não é? Da demanda. CAPs infantil, por exemplo, é uma necessidade. Por exemplo, nós tivemos aqui um programa de prevenção ao suicídio em Porto Alegre, agora não tem, né? Parou, porque aqui é uma novela, porque tem vários setores e departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, um aprova, o outro é contra, é uma burocracia desgraçada. Né? Prova tal que eles não estão aqui para conversar hoje, né? Eles não vêm. Eles gostam muito dessas coisas de algoritmo, de informática, essas coisas modernas, sabe? Que aí eles tiram o problema da rua e botam para dentro dos computadores. É que nem a coisa do teleagendamento, muito bonito. Isso é tratar com frieza, e depressão precisa ser tratado com calor humano. Mas sabe qual é o problema? Não é que as nossas autoridades, elas são autistas. Então eles têm um saber notório em algum setor e esquecem do resto. É que nem aqueles autistas lá do Vale do Silício, sabe? Lá no Vale do Silício, tem uns caras autistas lá, esses loucos aí, os Bill Gates da vida, que é um autista, que eles vivem no mundo deles e impõem, não tem um algoritmo, um aplicativo, não serve para nada. Na história do teleagendamento, o que eles fizeram? Tiraram a fila do posto e passaram para o telefone, mas continuam não atendendo ninguém. Na questão do suicídio, que todo mundo sabe, Porto Alegre é a cidade que tem mais
o maior número absoluto de suicídios. Era 120, nós fizemos um programa diminuindo para 100. Reduziu em 20%. Muito bem, mas continua tendo. E principalmente em adolescentes. O que ocorre? Esses adolescentes, eles não são tratados adequadamente, porque eles vão para a rede, mas se eles vão para um CAPS, vai ter consulta e agenda nesse CAPS para não sei lá quando. Aqui o cara chega num CAPS ou num qualquer serviço de saúde e diz assim, eu quero me matar. Ah, nós vamos te agendar daqui a 2 meses. Quer dizer, daqui a 2 meses já tentou se matar 3 vezes. Entendeu? E os burocratas, né, dentro da sua notoriedade, do seu autismo, que eles confundem com autoridade, ficam nessa embromação, entendeu? Então é um negócio que me revolta, sabe? Porque nós estamos vendo as coisas e essas pessoas tão notórias não mexem a bundinha do lugar, sabe? Entendeu? Então, porque é o seguinte, eu acho que é importante falar do problema, mas eu acho que é importante fazer as pessoas se mexer. Então, o que está acontecendo? A pessoa vai deprimida no posto, chega lá um médico que não é especializado, que o coitado não tem culpa, que ele teve uma única aula em toda a graduação dele sobre suicídio, e ele dá um benzodiazepínico. Diazepam é uma fartura, né? Tu entra na fila das farmácias, a maioria é receituário azul. Lá em Pelotas, fui secretário de saúde, fiz uma pesquisa, todas as casas, o Maurício Lima que coordenou, todas as casas de Pelotas tinham benzodiazepínico, 100%. Tá, aí o que acontece? Sintomas de benzodiazepínico, às vezes até tentam se matar. E o que ocorre? O benzodiazepínico aumenta a depressão, porque os benzodiazepínicos são depressores do sistema nervoso central. Então estão maltratados, mal diagnosticados. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer? É treinamento, capacitação, sensibilização. Então nós fizemos isso. Quando a gente fez, diminuiu aqui em 20%. Mas o que acontece? Aqui troca os governos, aí tudo que o outro governo fez é ruim. Né? Esse maniqueísmo, é isso? Também. Isso, né? Essa palavra bonita, né? Eu já estou também meio autista, porque a gente começa a falar essas palavrinhas bonitas para ninguém entender nada e para ficar tudo como está. Só que eu já estou de saco cheio disso, sabe? Eu estou ficando velho, eu quero ficar velho, pré-demencial já fica meio raivoso. Sabe? Eu vou dar o crédito aqui agora, porque eu achei muito interessante uma história quanto a isso, as posições superiores, hierárquicas, e o tratamento que deve ser dispensado a esses superiores. É do Fernando Albrecht, que publicou há algum tempo uma história sobre os títulos. A secretária disse, quando o senhor falar aqui com o doutor, diga magnificência. Ele disse, que bom, ele vai poder me chamar de gordolência, porque eu sou gordo. É o que cabe, né, seu cara, cabeça. eu estou cansado, porque é o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade que é uma demagogia eterna e um populismo que só troca de lado. Sai o populismo de esquerda, entra o populismo de direita. E continua o mesmo populismo, cara. Isso tem que acabar. Os caras não entenderam? Entende? E na saúde, então, para fazer demagogia e populismo é uma fartura. É a grande preocupação de todos, né, doutor Gustavo? Quando as pessoas, quando falam, também fica muito sincopada, né? Ficam como? Assim, a coisa fica sincopada, repetida, né? Sim. Educação, saúde, segurança, educação, saúde, Sim, segurança. sim. Assim que algumas coisas objetivas para que esse Sim, tripé possa ser realmente respeitado e implementado, certo. são observadas, né? Certo. Mas pegando o gancho sobre situações que precisam ser repetidas, talvez pareça óbvio, né? Mas pensando em quem está assistindo esse programa, eu acho que nunca é demais também a gente poder conversar um pouco sobre os sintomas da depressão, até para que as pessoas, se a gente quer que a depressão seja mais reconhecida, né? Até, acho que isso começa até por casa, pelas famílias, né? Então eu vejo que as pessoas muitas vezes ainda confundem, né? O que é a depressão, o que é preguiça, o que é... Tristeza. Indolência, né? Tristeza, malandragem, exatamente. Então eu acho que seria interessante até pensar um pouco sobre esses sintomas, né? Então, por isso existem algumas classificações diagnósticas na psiquiatria, que tem uma série de problemas, são muito questionáveis, mas elas têm o mérito de tentar separar o joio do trigo, né? Então, assim, quando é que se considera que uma pessoa está realmente com uma depressão, doença que necessita de um tratamento? Quando ela está tendo sintomas que incluem, assim,
um humor deprimido, aquela pessoa que está para baixo, visivelmente, ela está diferente do seu estado habitual, ela perde o interesse em executar a maioria das atividades que davam prazer, né? A pessoa que gostava de assistir o jogo de futebol, de uma hora para outra não quer mais. Junto com isso vem uma série de sintomas físicos, né? Como fadiga, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar iniciativa, né? Em casos graves, para algumas pessoas é difícil sair da cama para tomar um banho, né? E aí tem os sintomas, que eu até lembro agora que o Dr. Nogueira citou, a desesperança, são sintomas cognitivos ou dos sentimentos, né? Isso a gente só vai conseguir conversando com as pessoas, né? Muitas vezes, então, o deprimido diz que não tem mais esperança em nada, não vê mais futuro na vida dele, se sente culpado pelas maiores tragédias da vida dele ou além dele. Agora tem um problema da história do futuro. Ele não vê futuro, não. Ele vê futuro. Ruim. Pior. Pessimista, Nada está tão ruim que não possa piorar. Então, o que acontece com o nosso jovem? Por que o nosso jovem está desesperado? O velho está tranquilo. Ele já está com a sua aposentadoria lá, os que têm. Porque os que não têm também estão apavorados vendo um futuro ruim porque não vão ter. Vê bem, olha como é que está o troço. Vê se não é para se deprimir. E o jovem, ele está com medo. O que vai acontecer? Vamos continuar no segundo momento falando sobre esta posição do mais antigo, do mais jovem, do mais velho, do mais jovem e daquele que está na faixa intermediária, porque este vive a angústia de não saber como é seu dia a dia.